exatamente isso. Tem uma parte, eu vou aprofundar um pouquinho nesse tema, deixa eu aprofundar um pouquinho no outro, não criar uma questão muito rígida, porque se criar uma questão rígida vai ficar pergunta, resposta, e não vão avançar. Então, deixar vocês muito à vontade, Flávio também à vontade, quando alguém estiver falando e tal. Então, eu acho que fundamental hoje é ter uma troca intensa de informação para a gente sair daqui com uma estratégia que envolva o poder público e a sociedade civil que o senhor organizou para ajudar o poder público. Tá bom? Pode ser que tá solto. Eu queria primeiro fazer uma fala com você bem breve inicial, pelo pouco tempo que uso da sala. Mas primeiro agradecer o convite, né, Tim, dizer que é uma honra estar aqui na Câmara Municipal, por acreditar no importante papel do Poder Legislativo na fiscalização das políticas públicas, mas também na elaboração. E como você lembrou, enquanto um militante pelos direitos do adolescente, eu acredito que um dos grandes desafios que a gente tem é a Câmara Municipal de São Paulo cada vez mais seja integrado com esse tema, e eu acho que chamar a Secretaria, a coordenação faz parte disso, desse diálogo. Mas quero dizer também que fico particularmente feliz por estar aqui contigo. Eu tive a oportunidade de estar, minha última gestão como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Adolescente foi num período em que o Netinho foi secretário, era participação em parceria já no nome ali, e eu achei muito interessante, pela primeira vez, eu que acompanho a história do Conselho aqui em São Paulo, desde a primeira gestão em 91, mas pela primeira vez um secretário disse: eu mesmo quero ser conselheiro municipal. E o Netinho foi sentar-se à mesa do conselho, na condição de conselheiro, já investido a condição de secretário, para fazer o diálogo junto e de uma forma absolutamente democrática, tranquila, em nenhum momento se impondo ali enquanto secretário, mas se colocando na condição de conselheiro. Isso, para mim, é uma simbologia muito forte do compromisso que a gente já conhecia na Câmara com a temática dos direitos do adolescente, mas com a demonstração concreta. Para mim, quero dizer que foi uma coisa que, para mim, é um marco importante, por isso o prazer de responder o chamamento, e quantas vezes necessário a gente vai estar aqui pelo respeito à Câmara e pelo respeito a você no compromisso com o direito de criança e adolescente. E saudar também as organizações com um bom dia, e repetir o que o Netinho já disse. Eu estive nos últimos 24 anos trabalhando em organização não governamental, na gestão de projetos sociais, em parceria com o poder público, com inúmeros projetos financiados pelo FUNCAD, por isso conheço algumas pessoas que estão aqui, enfrentando as dificuldades. Estive por 3 mandatos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Num deles tive a oportunidade e o privilégio de ser presidente do Conselho. Só estou dizendo isso para dizer que eu espero que essa minha trajetória contribua para que eu possa dar a contribuição para a gestão pública, muito mais para a gestão, para a garantia de direitos de criança e adolescente na cidade, que é o que me move a responder positivamente ao convite do secretário Rogério Sotini para, a partir de 1º de julho agora de 2014, assumir a coordenação de políticas para criança e adolescente. Então, vale considerar que eu estou completando ainda amanhã 120 dias, mas que parece que foi mais tempo pela quantidade de horas que a gente tem dedicado ali dentro, nesses 4 meses que a gente está completando amanhã. E uma das coisas que me move a vir é entender, como já também relatado pelo Netinho, que 3 coisas que eu considero que são 3 pilares da garantia dos direitos de criança e adolescente construída a partir do Estatuto, que são o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né, a importância que ele tem por ser essa instância da democracia participativa para a garantia de direitos. Os conselhos tutelares e toda a rede de 44 conselhos e o Fundo Municipal estarem sob responsabilidade pela primeira vez aí de uma única secretaria,
e sob responsabilidade da coordenação. Então, embora agora, nesses 120 dias, procurando absorver o tamanho da responsabilidade e do grande desafio, mas o que me moveu foi acreditar na oportunidade. Então, eu acredito que estar nesses 3 grandes pilares, sob uma única coordenação, pode ajudar com o alinhamento. E eu venho para a Secretaria porque eu acredito nesses pilares, eu acredito no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente como um instrumento importantíssimo, fundamental, e tenho dito, já disse para o secretário, tenho dito a cada momento, que estarei na Secretaria enquanto continuar acreditando, né, nesses pilares e na capacidade desta gestão do prefeito Fernando Haddad de fazer desses pilares instrumentos concretos de garantia de direitos. Então, se eu estou é porque ainda acredito nisso. E já aí, Netinho, entrando na sua pergunta, que é plano estratégico, nós temos neste momento, posso já aqui apresentar, não tem plano estratégico para colocar aqui. Estamos na mesma situação de 120 dias atrás? Não. Quando eu chego na Secretaria, eu encontro na Secretaria, já no primeiro semestre, todo um olhar de muita seriedade, de muita preocupação e de uma série de movimentos internos da Secretaria no sentido de alterar a situação do FUNCAD. Então, um conjunto de ações já pensadas. A Secretaria de Direitos Humanos está organizada por meio de 14 coordenações, todas as coordenações mobilizadas para dar o apoio necessário, inclusive aquilo que se chamou naquele momento de um mutirão para apoiar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, portanto, toda uma mobilização. Já com essa mobilização, dialogando para fora da Secretaria, chegando ao gabinete do prefeito e, particularmente, com sensibilidade e apoio indicado de 2 secretarias, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Finanças. Então é este o clima já de virada que eu encontro na minha conversa com o secretário Rogério Sotile no mês de junho e quando eu assumo a coordenação no mês de julho. Disso se desdobrou um forte apoio dessas 2 secretarias, além da mobilização interna. A Secretaria, particularmente a Secretaria Municipal de Finanças, colocou toda uma equipe, uma força de trabalho, sob coordenação do subsecretário Rogério Seron, para, junto com a nossa equipe de direitos humanos, traçar um diagnóstico da situação do FUNCAD em relação aos seus fluxos, em relação ao passivo de projetos, de situações. Esse diagnóstico ele foi realizado e eu considero, Netinho, que não temos nesse momento, mas que teremos neste até esse final de ano, porque o diagnóstico dessa força-tarefa já foi inicialmente uma versão preliminar partilhado para os secretários Rogério Sotile e Marcos Cruz de Finanças. Esse diagnóstico será levado ao prefeito Fernando Haddad e desse diagnóstico são apontadas um conjunto de medidas para o curto, médio e longo prazo, no sentido de reestruturar toda a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então eu posso dizer com absoluta segurança, daquilo que eu observei na Secretaria ao chegar, daquilo que temos hoje, de que as entidades podem sim trabalhar com todo o diálogo com as suas parcerias empresariais, porque não tem dúvida para mim de que um legado que certamente teremos para essa cidade nos próximos momentos será uma alteração radical na gestão do Fundo Municipal dos Direitos do Adolescente. Medidas de curto prazo já estão sendo tomadas, então posso sinalizar algumas pontuais aqui. Por exemplo, um setor diagnosticado como crítico nessa gestão de fundo, ali no setor de prestação de contas. Então, toda a análise dela está refeita. A Secretaria de Finanças não só ficou na análise, mas disponibilizou pessoas
Então, 5 pessoas hoje designadas pela Secretaria Municipal de Finanças estão atuando dentro do nosso setor de prestação de contas, no sentido da agilização dos processos que ali estão e já da alteração da sistemática da prestação de contas, numa perspectiva que é, inclusive, de encaminhando do curto para o médio prazo. Nós já entramos no processo de automatização dessas prestações de contas e de mudanças de procedimentos. Uma outra medida de curto prazo que já está sendo tomada é a revisão do próprio sistema de informações sobre o FUNCAD, no sentido de que as informações que existem estejam disponibilizadas para qualquer cidadão, para as organizações, para as empresas, no espaço de tempo mais rápido possível. Eu estou dizendo de médio prazo, de curto prazo, algumas coisas que apresentarão resultados agora, ainda até o final deste ano. E dentro dessa coisa da comunicação, também, também para ajudar nesse processo de captação, para que isso facilite o diálogo com as empresas, oferecendo mais informações, etc. Bem, também uma medida para dar resultado no curto prazo foi, a partir do diagnóstico, a identificação de que sim, havia um conjunto de processos que estavam represados na prestação de contas há mais de 60 dias, sem o repasse de recursos para as organizações. Foi verificado que era preciso que a própria Secretaria considerasse o que está previsto no artigo 37 da Portaria 72, e que os recursos para essas organizações fossem liberados imediatamente, é lógico que sem prejuízo da devida e qualificada análise da prestação de contas. Essa medida foi discutida entre os vários setores, foi assimilada pelo gabinete da Secretaria. Os encaminhamentos agora em outubro foram dados nesse sentido. Nós já, nesta última semana de outubro, já começamos a processar um conjunto de pagamentos que estavam nessa condição, e nós vamos chegar na sexta-feira da semana que vem, dia 7 de novembro, com pelo menos, eu estou falando o número que já os processos estão ali já encaminhados, então eu posso falar com a segurança, 32 convênios que estavam nessa condição serão pagos até o dia 7. Alguns eu acredito que já a partir de quarta-feira, mas até o dia 7, esses 32 que foram identificados e que não havia ali nenhuma pendência que impedisse, já foram encaminhados. Então, a aplicação do artigo 37 da Portaria 72 foi também resultado desse processo com uma medida imediata necessária. Existem pelo menos outros 11 ou 12 convênios que estavam nesse nível de atraso, mas se encontrou ali alguma pendência, uma certidão, alguma coisa. Nós estamos dialogando com as organizações para que, superando, a gente possa, quanto antes, também colocá-los nesta leva de pagamentos, para que, se não até o dia 7, no máximo na segunda semana de novembro, nós possamos ter pago todos os convênios que estavam em atraso dentro da condição do previsto no artigo 37 da Portaria 72. Então, essa é uma meta, é uma medida. Tem uma outra situação que também mexe diretamente com as organizações, que é alguns convênios que tiveram seu encerramento e que ficaram ali com alguma parcela fechada. Nós queremos acreditar que entre hoje, a nossa meta era fechar o mês de outubro também, com um encaminhamento, com um parecer construído conjuntamente pela assessoria jurídica e pela Supervisão Geral da Administração e Finanças, para que possa ser viabilizado o pagamento dessas organizações da parcela pendente, e que isso não precise se dar por meio de indenização, que levaria a um processo mais moroso. Então, da nossa última discussão, coordenada diretamente pelo gabinete, com todas as supervisões e coordenações envolvidas, se encontrou um caminho que está sendo fundamentado para que também a gente consiga viabilizar, dentro da primeira quinzena de novembro, é o que está na nossa meta, esse outro lote
que é o do pagamento de organizações cujos convênios venceram, mas que ficaram parcela pendente. Então, eu acho que essas são algumas questões iniciais, né, que eu gostaria de relatar nessa demonstração de que, e procurando responder a pergunta do Netinho, de que teremos um plano estratégico em breve, porque das medidas de curto, médio e longo prazo indicados por essa força-tarefa que envolve a Secretaria de Finanças, nós estamos numa fase de detalhamento, de definir prazos e responsáveis para o encaminhamento de cada uma delas, e isso vai desdobrar nesse plano estratégico, que a meta é que possamos ter esse detalhamento, portanto, plano ainda neste ano. Bom dia a todos, meu nome é Lucas, sou da Futurongos, alguns já me conhecem. Gostaria de agradecer a presença de todos, do Flávio, do Netinho, do Otto, todos que estão aqui, as entidades. Flávio, semana passada nós estivemos aqui e nós fizemos um debate, uma conversa, tudo o que estava acontecendo, até onde nós tivemos que chegar. Só para um aviso, para mais uma informação, ontem nós demos uma entrevista do Diário de São Paulo, que está saindo amanhã para relatar, onde foi interpelada a secretária Diário de São Paulo, onde foi interpelada a secretária Larissa, a qual, questionada, ela assumiu que realmente falta funcionários, que realmente falta condições para trabalhar, uma vez que até questionado, puxa, isso é muito grave, por se tratar da maior prefeitura da cidade do Brasil, São Paulo. Essa relação, ela falou, infelizmente, é uma realidade. O Flávio, como eu falei da outra vez, é uma pessoa bem intencionada, que mostra conhecimento e que veio de um setor que é o nosso, para poder estar lá. Mas, Flávio, como você falou, que vocês estão tentando acertar a questão da prestação de contas, das coisas, eu te falava, Saulo, lá, uma coisa que é muito clara. Não adianta você pôr uma pessoa que dirige um Unimilho para dirigir uma Ferrari, porque ela não vai saber dirigir. Não adianta vocês colocarem todos esses esforços se vocês têm pessoas inabilitadas que estão à frente da prestação de contas. E pessoas que tinham capacidade para poderem estar auxiliando vocês nesse momento estão afastadas, estão em outros setores, pediram transferência por não conseguirem trabalhar mais naquele departamento, sabe? Então, isso fica muito difícil e vai dificultar o seu trabalho e a sua boa intenção, Flávio. Porque, infelizmente, essas pessoas podem estar, mas tem que ter um papel de coadjuvante ali, e não de comandante. Porque senão, nós vamos continuar batendo. Você vai continuar tentando lutar, porque você conhece a realidade das instituições, porque viveu, né, durante muito tempo, como você mesmo relatou, e as coisas vão continuar do mesmo jeito. A nossa dor de barriga hoje vai passar, mas eu já vejo que amanhã ela vai voltar novamente, e cada vez pior. Então, ou muda-se a estrutura que existe, colocam pessoas capacitadas para poderem estar fazendo o trabalho, e pessoas que conheçam e tenham essa condição. Se não, Flávio, vocês vão fazer uma força-tarefa, amanhã vai ter de novo, depois vai ter de novo, e é assim. Vocês estão tratando o efeito, mas não a causa. Enquanto a causa não for tratada, nós vamos sempre ter o efeito, sempre aparecendo e cada vez mais forte. E Flávio, quando você fala que até novembro, puxa, a gente fica contente de saber que aquele material que eu mandei para você, do artigo 37, 38, está podendo ajudar as instituições. Só que eu quero deixar bem claro para as instituições. Prestem atenção. Se em 60 dias eles não fizerem exigências, eles não podem vir agora, depois dos 60 dias, pedirem exigências na prestação de contas. Eles têm que darem como aceitas as instituições. Eles têm que darem como aceitas.
E se um dia o Tribunal de Contas achar por bem suscitá-las, vocês têm que prestar contas. Então guardem, mas para o Tribunal de Contas, mas não mais para a prestação de contas. Por que eu digo isso? Porque não custa nada para nenhuma de nós, instituições, que fazemos as coisas corretas, irmos lá e prestarmos contas de novo, reenviarmos documentos novamente. Porque nós temos tudo lá. Mas sabe o que isso acarreta? Acarreta que nós aceitamos a lei só para eles e não para nós. A lei é só para nós. Nós só temos deveres, não direitos. Então, a partir do momento que nós passamos a ter os nossos direitos e nós lutamos por eles, eles vão aprender a respeitá-los também. E tem um outro problema. Se por um acaso, da prestação de contas, eles acharem algum erro, o funcionário é responsabilizado. E sabe, uma vez uma pessoa me falou uma coisa que é verdade. Nunca prometa um castigo ao filho que você não possa cumprir. Então, eu prometi para o Flariston, quando eu tive em reunião com ele, falei, Flariston, e o Flariston sabe bem disso, infelizmente, se você não der uma posição para nós, porque eu estou com 3 meses de salário atrasado, e eu sei que tem instituições que estão 6, 8, 10 meses de salário atrasado, eu vou ter que buscar os meus direitos. Eu prometi, eu cumpri. Fui no Ministério Público, notifiquei o secretário, informei o prefeito que estava sabendo, para saber o que estava acontecendo, Tribunal de Contas, e ontem foi a imprensa. E vou continuar nessa luta, porque eu acho que só assim, Flávio, nós vamos continuar fazendo. Não sou o senhor da verdade, não sou a pessoa que quer mudar as coisas. Mas eu acho que se nós, entidades, não nos unirmos, nós vamos continuar só tendo deveres. E tem que parar isso. Porque nós não questionamos os direitos que toda hora vocês colocam uma coisinha a mais para a gente fazer na prestação de contas, uma exigência a mais para um conveniamento. Nenhuma entidade se coloca para isso. Nenhuma entidade se nega a prestar um esclarecimento. Por quê? Porque nós fazemos a coisa transparente. E como conversávamos ali, Flávio, também, é importante que as entidades não paguem pelo erro da administração. Como você falava, citei um exemplo, vou falar para todos aqui, de um projeto que estava para conveniar agora do Capoeira, um projeto nosso. O que acontece? Está apto, pedem as documentações, pediram as adaptações, nós adaptamos, corrigimos, me questionaram até quantas borrachas eu iria usar no mês para as crianças. Eu falei, poxa, mas como é que eu posso? Mas eu vou pôr uma base do que eu tenho. Pediram todas as certidões, eu mostrei tudo. Aí na hora que foi para conveniar, eu sou informado que não vai conveniar, porque a secretaria chegou a uma conclusão de que tem um probleminha no objetivo. Mas pera um pouco, se está tudo conveniente, se está tudo certo, desculpa, secretaria, seu momento já passou de se manifestar. Nós demos como apto. Mas como você me explicou, mas a secretaria, ao conselho, não olhava a portaria, olhava o edital. Mas, Flávio, para nós entidades, uma vez apto, é apto, e vocês têm que resolver isso lá dentro, tem como. E como eu vou chegar para o meu doador, para o meu parceiro, empresário, 1 ano depois, e falar, olha, eu aprovei o projeto. Ele falou, Lucas, e aquele projeto lá que eu te dei o dinheiro no passado? Não começou ainda. Ele vai falar, então você me desculpa. Eu não posso ajudar algo que não é sério. Eu sou colocado em xeque, a prefeitura de São Paulo é colocada em xeque. Está errado. Então, tem coisas que não se tem defesa. Tem coisas que nós temos que lutar para mudar. Porque senão, nós vamos continuar na mesmice. Nós vamos ter o ano que vem aqui. Claro, se Deus quiser, você estará lá ainda. Se não cansou disso tudo e pediu, falou, olha, para mim chega. Nós vamos chegar e vamos estar falando as mesmas coisas que nós estamos falando hoje. E isso tem que mudar. Só para finalizar, Flávio, uma coisa. E as pessoas que analisam os nossos processos lá dentro têm que ter um mínimo de capacitação para entender
ou o mínimo de capacitação para interpretar o que está lendo. Porque quando me questiona, que eu falei que não foi isso, foi ano passado, o senhor estava lá, o porquê que eu quero uma bola de futebol para ensinar o futsal, o que eu vou explicar para a pessoa? Para que serve o que é o futsal? Como a gente pratica o esporte futsal? Uma bola. Como é que eu vou explicar para uma pessoa dessa o porquê que eu preciso de uma bola? Então, enquanto isso continuar, as entidades vão pagar. Porque eu pergunto, Flávio, e deixo resposta para você, e você me respondeu, eu vou fazer uma antes, depois você me responde o resto. Uma que eu te perguntei, Flávio, se o seu salário tivesse 2 meses atrasado, você queria trabalhar? Você falou de jeito nenhum. Não vi, você não falou na secretaria. E eu deixo uma pergunta. Como que eu posso trabalhar, fazer tudo isso, e chegar para o meu parceiro e falar, olha, eu não consigo, ou não consigo ainda conveniar, porque eles estão me perguntando agora, depois de 11 meses, o objetivo está diferente. Gente, não tem. E Flávio, enquanto não mudar essa filosofia, nós vamos estar aqui, nós vamos estar lutando, e infelizmente, nós vamos estar batendo a cabeça. E nós temos que continuar na nossa luta, entidades. Porque só assim nós vamos conseguir fazer a mudança. E isso aqui é hoje, é o Flávio, é o PT que está lá. Amanhã pode ser um outro partido. Porque também não era boa na outra gestão. E ninguém está aqui falando em política. Nós estamos falando no nosso direito de atender melhores as pessoas que precisam de atendimento na cidade de São Paulo. É por isso que nós estamos aqui. E Flávio, obrigado por você ter vindo. Obrigado pela sua franqueza. E também tenho que agradecer a Larissa, porque na hora que o bicho pega, o nosso secretário Rogério Sotilho é o primeiro a passar a bola para a Larissa falar e fazer as coisas. É engraçado, né? E é a única que dá a cara lá. Então, Flávio, vamos lutar. A luta é muito difícil. As instituições estão aqui porque querem ajudar a prefeitura, porque ninguém é contra a prefeitura. Nós somos a favor, porque nós somos parceiros, nós temos o mesmo ideal e o mesmo objetivo. Agora, aceitem a nossa ajuda, aceitem a nossa posição, aceitem as nossas colocações e coloquem em prática. É o que pedimos. Você vai ver, no ano que vem nós estamos discutindo como a gente pode ampliar as coisas. E não discutindo, o meu projeto ainda não foi conveniado. Obrigado. Eu aproveito. Depois eu passo para você. Só complementando o que você falou. Bom dia, Edivaldo Magalhães, da Associação Programa Educar. Quero agradecer a presença do Flávio, dos vereadores, enfim, e a oportunidade que está nos dando. O Flávio já conheço de outras datas e parceria até de outros projetos com outras instituições mantenedoras. E esse momento da captação de recursos nosso no papel de ontem deixa a gente bastante em xeque. Uma da credibilidade, uma dos resultados e o pior ainda, que a gente estamos na nossa instituição no momento de perder os colaboradores. E sem gente, a gente não faz nada, a gente está fazendo para a gente. E sem gente para fazer, piorou. Né? E a fala do vereador na reunião passada foi bacana. Estamos no momento de matar aquilo que foi criado. É na captação de recursos e é nós na execução dos objetos de cada um que se propôs a fazer, somente para atender os jovens. Uma pergunta para o Carsten, ele mencionou dos dias aí que vão fazer os repasses. Vou dar um exemplo prático. Ontem nós recebemos uma solicitação da Secretaria para fazer algumas adequações de uma prestação de conta de janeiro, fevereiro e março, que é o primeiro trimestre. Já está pronta. Nós solicitamos para apresentar o agendamento só daqui 10 dias. Me preocupa, porque 10 dias vai para meados de novembro e assim por diante. E como é que a gente faz com esse repasse? E chegamos até nesse momento, pedimos prorrogação do projeto, estou sendo bem específico. Já encerrou em setembro, pedimos a prorrogação para mais 2 meses. E também a questão, complementando aqui a fala, de um projeto de 2013
toda a documentação lá, solicitada para conveniamento, e até o momento não. Então a gente gostaria de um parecer, uma resposta da Secretaria para embasar no momento que a gente bater nas portas das empresas. Posso citar o nome de uma empresa que garanto que ela mantenha aqui outras instituições por meio do recurso direcionado do imposto a pagar, que é a empresa Brasil Prev. Posso mencionar que você tem vários parceiros mantidos por ela aqui. E conversando com a SAID, ela fala: Edivaldo, puxa vida, posso citar o nome, enfim, que eu estou falando aqui como instituição, e não como um grupo que foi até criado por nós aqui, para ajudar o conselho. Então, se tivesse uma possibilidade, você falou da comunicação, não assumir todo esse questionamento, mas pelo menos nos apoiar neste momento junto à sociedade num todo, não só os mantenedores. Só uma coisinha, nós criamos uma página no Facebook, Transparência Funcad. Por favor, cliquem lá, o que está acontecendo aqui vai estar lá, as informações estão lá, o Netinho já curtiu a página. Pessoal, vamos curtir, vamos ver de todas as informações, porque só assim nós vamos poder, tendo bastante gente, nós vamos poder fazer as coisas diferentes. Bom dia a todos, meu nome é Walter, eu acredito que fala aqui em nome do grupo Força Funcad. Não vou repetir o que já disseram, concordo plenamente, porque Edivaldo falou inclusive da Brasil Prev, eu sou um dos. Há 4 anos a SAID me ligava mês a mês, quase desistiu, né? Porque não saiu nada. Bom, eu queria colocar isso que o Lucas colocou do futuro, porque essa é a preocupação. Então, o nosso grupo, primeiro, é apartidário, não tem vínculo nenhum, não está interessado, né, em ser a favor ou contra ninguém. Queremos ajudar, primeiro a nós, mas para ajudar nós temos que ajudar o Funcad. Então, uma coisa objetiva que nós já discutimos em nossas reuniões era levantar os casos a casos das entidades. Que eu acho que é uma proposição que a gente pode manter a título de ajudar com o Lucas. Porque às vezes nem lá dentro ele sabe quais os casos que estão pendentes, porque às vezes está até perdido. Né? Então a gente se proporia ao grupo, com a estrutura que ele tem, a quantidade de entidades, ligar, fazer uma lista e passar para o Flariston. Certo? Eu acho que é uma coisa objetiva. Não adianta ele ficar só acusando sem fazer. Né? E aí lá ele faz a pesquisa e vê o que está acontecendo em cada caso. Só que a gente gostaria de ter a resposta. Né? E outra coisa que eu falo, é que o Lucas falou bem, nós estamos falando aqui das entidades que já têm projetos. Ou não tem como eu, porque não saiu, já tem dois aprovados, agora não sabe como vai ser. Mas de outras tantas que nem imaginam a possibilidade. Eu participei de alguns fóruns, por exemplo, da Fundação Itaú para os Jovens Urbanos, e fiz uma pergunta. Alguém tem projeto de fundar? Ninguém. Mais de 70 entidades. Né? Fui no Fórum de Assistência Social aqui na Câmara Municipal, com mais de 300. Perguntei, alguém tem caso do Funcad? Nem estava. Então, imagina... Eu fico pensando assim, o que a administração pública poderia colaborar com o setor, mas não adianta, porque se os que estão já não estão andando, imagine se todas essas forem incentivadas a apresentar alguma coisa. Então é isso. Só que eu acho que nós temos que trabalhar muito. É tudo que o Lucas falou, se a gente não resolver, a força-tarefa vai ficar apagando incêndio mês a mês aí, né? Toda hora vem outra força, o cara está lá, às vezes não sabe, troca um, é igual aquele time que trabalha com um jogador de 4ª categoria, igual a Portuguesa, e foi lá para a Série C. Né? Deixa eu só, vou passar a palavra para o lado de cá agora. O vereador Yang ia usar a sala, eu já acertei com ele vai usar a sala que ele estava usando, a disposição da frente parlamentar não tem diferença quanto a isso. Eu preciso me ausentar 15 minutos, porque eu preciso, às 11 horas, abrir um outro debate que trata dos terminais de ônibus da cidade, né, os terminais de integração. E no máximo 15, 20 minutos eu volto, então eu passo a presidência informal ao OTA. É muito mais de um acompanhamento nosso do que uma gestão da reunião. E já passo a palavra agora para a ponta direita, já que está vindo da esquerda. Bom dia. Eu me chamo Marcos, trabalho na Liga Solidária, uma entidade que atua em São Paulo há 90 anos, e estou aí na região do Afonso Tavares e também faz parte do GT Força Funcad. A gente se coloca numa relação de parceria mesmo primeiro com o atendimento lá
criança e adolescente, né? A própria gestão municipal, o CNDCA, também o fundo, e os parceiros que fazem a doação. Então, dentro dessa questão da reestruturação, o que está em jogo e o que está nesse momento em xeque é essa relação, né? A possibilidade do Conselho fazer, fomentar a política pública, a possibilidade da gente ter legitimidade com os parceiros que fazem doação e a gente tem que dar essa devolutiva, né? O atendimento direto com a criança e adolescente, e também a questão de fomentar essa política da infância no município, né? Dentro dessa questão da reestruturação, pensando aqui só na questão que vai dos editais, conveniamento, acompanhamento de projetos, prestação de contas, né? Outro ponto que não aparece, mas é também atribuição nossa, enquanto todos os federados estão aqui, dos projetos que são executados, quais as boas práticas podem virar política pública no município, uma coisa que a gente às vezes perde um pouco de foco por conta das urgências que a gente tem, mas a gente tem que nessa reestruturação colocar isso em pauta. O que a gente acha interessante, e uma coisa que eu coloco aqui para a gente pensar conjuntamente, dentro desse processo, como é que a gente vai participar efetivamente dessa reestruturação? Se a gente vai fazer audiência pública, se a gente chamar essa casa para discutir, como é que a gente... Porque eu acho que a gente sai de um ponto, se vai reestruturar, né? Vamos não fazer isso, não dá para fazer isso em novembro, há muito pouco tempo, mas como é que a gente são as urgências e pensam no próximo passo conjuntamente? Eu acho que é um compromisso que a gente tem e a gente tem que assumir e entender que é uma situação de fragilidade, né? E uma dúvida só que eu acho que é importante também desenvolver e pensar, a gente continua captando nesse processo? É uma pergunta. A gente tem um recurso lá, né, naquele documento que vai a 220 milhões, né? Parece que esse imposto é um imposto federal, enfim. Como é que reestrutura isso? E como é que a gente continua na praça com a captação? Essa é uma dúvida. A gente continua ou não? Como é que a gente pensa em dividir esse momento e pensar uma saída conjunta também? Uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar aqui, uma coisinha rápida, como bem você falou, é um imposto federal. Por se tratar de um imposto federal, o governo federal tem que ser informado do que está acontecendo. Porque o que acontece? Para ele, a renúncia fiscal que iria para o cofre dele para imposto foi direcionado para poder incentivar projetos sociais. E com isso, ele pensa que os projetos estão acontecendo, os projetos não estão acontecendo. Então, se a gente for analisar, a coisa é muito pior do que imaginávamos. Não são só os doadores que estão sendo, as pessoas, os empresários que estão fazendo a renúncia, que não são doadores, que estão fazendo a renúncia, que estão sendo prejudicados, mas o governo federal também está sendo prejudicado. Exatamente. E as entidades também estão sendo prejudicadas. Então, é muito importante a gente não esquecer desse detalhe, porque são tantas coisas que a gente acaba deixando alguns pontos passar. Claro. Só tinha deixado de falar que aqui a Juliana, que é da assessoria do gabinete, está acompanhando também a discussão, para poder nos ajudar a aprofundar as questões internas. Bem, eu queria retomar dizendo primeiro que o que eu observo, o que eu estou participando e o que me motiva é uma mudança de filosofia. A gestão do Fundo Municipal de Direitos e Adolescentes da São Paulo, ela vai passar por uma transformação profunda. Então, quando eu digo que tem pessoas da Secretaria de Finanças, tem pessoas porque tem um gargalo lá e que a gente precisa, enquanto vamos discutir no futuro, nós vamos dar resposta para as questões concretas das entidades e destravar os projetos. Mas tem uma outra equipe da Secretaria de Finanças que está exatamente na ótica do, primeiro, da análise, correto? Para entendermos onde estão gargalos, o que precisa mudar, analisando não só os fluxos e os processos, mas qual é o perfil das pessoas
necessárias para o fluxo que a gente quer. Então, com certeza, processos, fluxos e pessoas, tudo isso está dentro do contexto. Neste momento, nós estamos com 2 equipes da Prodan em 2 frentes diferentes, uma trabalhando na estruturação do sistema FUNCAD. Então, eu acompanho o FUNCAD de São Paulo desde 1992. A gente precisava de 20 e poucos anos de um sistema de gerenciamento. Quando eu chego na Secretaria em 1º de julho, eu vou olhar onde está. Bem, começou um ano, parou, outro ano parou e tal. Nós retomamos isso, tem uma equipe especificamente trabalhando já na estruturação do sistema FUNCAD, e isso é um trabalho de estruturação geral, um trabalho de resposta para o médio prazo, mas haverá um novo sistema que vai gerenciar os convênios de ponta a ponta, e a gente está insistindo para que cerque, desde o momento da chegada, da origem, ponto inicial da relação de uma organização com o Conselho Municipal da Criança, é o seu registro no Conselho. Então, que esse sistema, já que mesmo sendo FUNCAD, que ele cerque desde o registro e que ele monitore até a saída no sistema único quando se encerra um convênio efetivamente. Então, isso faz parte. Uma outra equipe da Prodan, sob coordenação da Secretaria de Finanças, está trabalhando diretamente no que tem a ver com prestação de contas e transparência de dados. Então, os dados do FUNCAD, eles serão disponibilizados com transparência, e por isso essa equipe está trabalhando especificamente em todos os detalhes, como por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça enorme agora que vamos ter que emitir os comprovantes de doação certificados para os doadores levarem a Receita Federal, e tudo isso é feito manualmente, certificado por certificado, identificado que não havia cruzamento entre a doação e a emissão. Então isso está sendo automatizado, então estamos cercando ali desde a doação até a emissão de certificado também para os doadores. Isso é uma outra coisa que, para dar tranquilidade, para dar agilidade, eu tenho uma pilha lá na minha mesa de certificado para assinar, que é emitido a assim como a transparência nos dados. Dentro dessa força-tarefa, tem um grupo especificamente trabalhando na reestruturação do site do fundo. Então, aquele site que a gente entra para fazer tanto a doação como às vezes ali para monitorar, as próprias organizações não conseguem enxergar quase nada ali. Questão básica, a gente vai ver quanto tem de doação para o meu projeto. Porque pode ser que você soltou uma campanha, você pergunta e você depende do tempo que alguém vai te dar e tal. A gente quer que esteja lá disponibilizado. As empresas querem, isso estará, então tem trabalho sendo feito nessa direção. E sobre isso, e para conectar algumas questões levantadas, que também para dar resposta a um compromisso, eu recebi um grupo representativo do Força FUNCAD. Nós até tínhamos uma agenda na semana passada, que infelizmente precisamos alterar, mas bem, se os representantes que estão aqui quiserem até fechar a data, porque eu me comprometi que entraríamos agora, na primeira semana de novembro, remarcando. Por quê? Porque nós queremos, por exemplo, esta análise já feita, por exemplo, do site, e já com uma proposta de ajuste, nós queremos, antes de qualquer implementação, compartilhar, mostrar, está desse jeito, nós estamos propondo tal alteração no site, queremos ouvir as organizações, e será um ponto de pauta. É possível que a gente leve, consolidando ali, outros aspectos desse diagnóstico feito pela Secretaria de Finanças. E no diagnóstico eles apontam alterações necessárias, então nós também queremos compartilhar com as entidades, para que na implementação já tenha um olhar. E tem um compromisso que eu já tinha colocado quando a comissão representativa esteve comigo, mas eu colocava ali enquanto uma ideia, uma questão que era uma vontade minha, e que agora eu posso afirmar que agora é uma vontade da Secretaria, né? Nós queremos formalizar esse diálogo. Então está pactuado com, só dizer que muitas vezes a Larissa, que vai ser a secretária adjunta, e ela, na divisão de tarefa, da ordenadora financeira do fundo. Então, por isso que quando é fundo, ela que coloca lá e que vai diretamente. Só que ela apanhando. É mais por essa questão, ela é a ordenadora financeira do fundo, por isso ela que assina todos os convênios e tal, na reta final.
Mas, bem, está pactuado tanto com a Larissa quanto com o secretário Rogério Sotile, e a gente deve fazer isso, inclusive, a gente tem que a gente possa fazer na forma de uma portaria, que é duas coisas. Primeiro, criar uma agenda. Foram duas propostas que eu disse lá na comissão, com a comissão que esteve comigo e que está pactuando no gabinete. Criar uma agenda permanente de diálogo com as organizações, porque eu entendo, já vivenciei isso, tem sentido lá, que a única porta constante que as entidades têm são as reuniões do CMDCA, e que tem inúmeras outras pautas. E aí você fica lá um tempão para ver se consegue cavar os passos. Então, nós vamos, desta reunião com a representante do Força Fulcade, em expectativa de a gente tirar uma agenda. E essa agenda estará pactuada numa portaria. A outra coisa é bem, nem sempre, e isso é para uma reunião permanente com todo mundo. Será uma reunião aberta, mas a gente vai precisar daquele grupo que mastiga, a gente sabe bem disso, né? Então a gente também quer consolidar essa coisa de, não entendo como é não sei se vocês definiram lá, grupos de trabalho, mas com um grupo que a reunião das organizações definirem, nós vamos nos comprometer àquilo que sair das reuniões gerais, nós, coordenação e o grupo menor, ter uma outra reunião extraordinária, quer dizer, nós vamos pactuar que a Secretaria reconhece a legitimidade, a importância do parceiro com as organizações, vai se comprometer com uma agenda e vai reconhecer oficialmente um grupo representativo das organizações que o Força Fulcade definir, para a gente ter um diálogo permanente, e esse diálogo não só mais amplo, como um diálogo de amarrar coisas, de dar encaminhamentos práticos. Dentro dessa linha do que a gente quer fazer também além da transparência e do fazer junto e com esse compromisso. O que a gente quer é transformar, promover realmente uma revolução na gestão do fundo aqui na cidade de São Paulo. Eu considero que, de fato, as questões mais pontuais, como a Edivaldo levanta, me comprometo de checar essa coisa do agendamento. Nós fizemos uma das mudanças recentes que fizemos, foi que a recepção da prestação de contas, as entidades que estado lá sabem que ela não se dá mais no setor de prestação de contas. Nós chamamos para nós, no segundo andar, essa recepção, primeiro, para ajudar a desafogar o setor de prestação de contas, para que ele pudesse ter todo o tempo para análise dos processos que estavam lá parados. E segundo, para que a gente pudesse também fazer um acompanhamento mais de perto. Então, me comprometo de retornar, estar ali diretamente com a nossa equipe, e verificar por que 10 dias e tal, e até vou olhar o cronograma mais amplo, porque havia um hábito, olha, só nas 2 primeiras semanas do mês é que as entidades trazem e tal. Mas isso não deve servir para agilizar, para ajudar no agendamento, mas não para tornar mais logo. Então me comprometo em checar isso, mas já anunciando também isso, né? Foi uma das alterações que nós fizemos. Queria dizer também que nós identificamos nessa coisa dos fluxos, dos processos, dessa questão de... Foi aprovado no primeiro momento e agora volta com uma questão 1 ano, 2 anos depois. Também falava ali com o Lucas. Nós estamos fazendo um trabalho interno, eu acho que deve estar na pauta também das organizações, da Câmara, que é aprofundarmos esse entendimento, né? Qual é a etapa que é o Conselho Municipal dos Direitos, né? Porque ele é o deliberador da política e que toma decisões, tanto quanto os projetos, quanto esse último item que se levanta, que é o destino do dinheiro, né? Nenhum secretário pode colocar a mão nesse dinheiro sem uma carta de anuência do Conselho. Então, para a parte inicial, o que nós observamos? Eu estou lá administrando, tentando finalizar o edital 2012 ainda, e percebendo o seguinte: o Conselho, eu não estou culpando, estou falando de um modo de proceder naquele momento que a gente precisa qualificar e avançar. O Conselho avaliava os projetos com um olhar no seu edital e com foco muito mais no mérito do projeto. Ele está de acordo com os eixos? Ele faz sentido? Aí até buscava um parecer da secretaria específica. Aí a secretaria fala, não, está afinado com a política pública assim. Só que tem um outro detalhe importante. O processo de conveniamento, que tem que seguir as normas da administração pública, aquilo que pode, aquilo que não pode, está normatizado em portaria. A portaria 72 anos e a partir de maio desse ano a portaria 9. O que a gente percebeu enquanto uma lacuna?
que o Conselho se preocupava com mérito, com a relação do programa política pública, com o seu objetivo, os seus eixos do edital, e não observava todos os detalhes que a portaria determina, que são regras sem as quais a administração pública, importante lembrar isso, mesmo sendo dinheiro de renúncia fiscal, portanto recurso financeiro, quando ele passa pela gestão do fundo, ele tem que ser administrado com as regras da gestão pública, da administração pública. E isso está estabelecido na portaria. O Conselho não olhava isso, falava, está apto. E eu também questiono isso. E eu tenho analisado, bem, primeiro que do outro lado, da entidade onde eu saí agora, 30 de junho, para vir para a secretaria, nós temos um projeto também no edital FUNCAD. E desde o ano passado, e nesse primeiro semestre, eu ligava também para o Conselho, dizendo, por que o edital temático não sai? Dinheiro está garantido no fundão. Olha, está dependendo de uma análise, olha, tal. E onde está? Uma das questões onde está lá, né, lógico, uma menos pessoas do que deveria para esta análise inicial. E isso a gente está alterando, o número de pessoas lá já é maior. Segundo, a lacuna. O Conselho deu como apto para a entidade, assim como a entidade onde eu trabalhava, falamos, opa, beleza, agora nós vamos implementar. Esse apto não considerou esse aspecto, e a gente sabe que a gente compromete, inclusive, a empresa, né, porque você vai falar, está apto, pode doar, mas quando ele vai tramitar para o conveniamento, aí a portaria é o ponto principal, porque a administração pública não pode considerá-la. E o que vem acontecendo? A assessoria jurídica, que é obrigada, ela está lá exatamente para isso, para garantir a legalidade, ela ia detectar o que estava na portaria. Então, nós conversamos já isso com o Conselho, estamos no entendimento que nós sabemos que conselheiro, serviço público relevante não remunerado, que todo o detalhamento, eles vão ter dificuldade da conta, que nós estamos discutindo com o Conselho e com a Secretaria, que o Conselho precisa de apoio técnico para, antes dele dar o apto, um servidor atestar que nos termos da portaria em vigência, aquele projeto também está apto. Ou seja, quando o Conselho diz que está apto, no que diz respeito à política pública, ele já dá com um ateste de que aquilo vai ser conveniado. Isso não estava colocado, isso nós estamos ajustando, por isso que eu digo que as entidades também devem colocar isso na pauta do diálogo com o Conselho, porque muitas vezes a gente tem entendimento de conselheiro que diz assim, mas nós somos órgão deliberativo, e aquilo que a gente decidiu aqui tem que ser implementado. Sim, vai ser respeitada a vontade do Conselho, mas não vai poder ser desconsiderado, porque qualquer secretário que assinar, ou a Câmara Municipal, por obrigação, porque todo convênio, importante dizer, todo convênio assinado, cópia dele, extrato dele publicado em diário oficial, vem para cá, que a Câmara é o órgão fiscalizador, ou o Tribunal de Contas vai contestar porque ele foi celebrado de forma ilegal. Só uma ordem, só para não... Sim, a gente está ocupando uma área que vai ter o nosso Ricardo Nunes, vai estar ocupando essa sala. Se a gente quiser continuar na outra sala, essa conversa, que está muito bom, né? A gente tem que voltar para lá. Bom dia, Flávio. A gente não teve a oportunidade ainda de se falar pessoalmente. Eu sou Maísa Sigler, do IOS, do Instituto da Oportunidade Social. Também sou participante do grupo Força FUNCAD, né? E eu fico contente de saber que a maioria que está representando as mais de 20 organizações que estão nessa mobilização aí em prol da melhora na gestão do fundo. E eu queria reforçar 4 pontos, né? De forma bem objetiva, se você puder dar resposta sim ou não, e depois ficar à vontade para justificar, é se a gente deve ou não continuar captando. Sim. Eu pergunto, sim, então ótimo, continuemos captando desde que os projetos sejam aprovados, né? Então, a gente fica aí na torcida. Eu pergunto isso porque um dos nossos investidores, o nosso maior mantenedor, foi recentemente procurado pelo prefeito Haddad, né? Esteve lá em almoço com o prefeito e com a primeira-dama, com a Larissa, e o prefeito veio pessoalmente pedir para ele e mais 5 outros empresários que continuem investindo no fundo, né, para que a gente continue aí fazendo um bom trabalho no município, mas infelizmente a gente percebe que quando isso chega na ponta,
não tem muito o que fazer, né? Falando de uma grande empresa de tecnologia, e temos mais outros 3 investidores que estão no nosso pé, muito bravos, né? Que querem ir lá bater de frente com o FUNCAR. A gente fala, não, aguarda. Por quê? A gente tem medo de retaliação. Então, esse é o segundo ponto que eu quero colocar. A quem a gente deve recorrer quando nós temos casos práticos, não vou ficar dando muitos exemplos, mas cada um tem um caso, uma história, uma dificuldade, um projeto pendente, um repasse atrasado e tal. A quem a gente recorre, né? Eu justifico a minha pergunta dando exemplo do que aconteceu com a nossa organização. Nós fomos lá, fomos extremamente mal atendidos no momento de estresse, né, que estava acontecendo lá, e nós fizemos uma reclamação na ouvidoria. Pelo mau atendimento, não pelo mau atendimento do servidor à organização, mas principalmente porque, em primeiro lugar, somos munícipes, né? E aí, 15 dias depois, eu recebo uma ligação no meu celular da servidora que fez esse atendimento inadequado, indevido, me ameaçando e dizendo: quem você pensa que é para reclamar de mim na ouvidoria? Se isso chegar na mesa do secretário ou aparecer no meu prontuário, vocês vão se ver comigo. Então, isso é muito grave, né? Então, essa é a segunda pergunta. E, em terceiro lugar, eu quero saber, e acho que em nome de todos os outros colegas, como é que a gente participa, e até reforçando a pergunta do Marcos, como é que a gente participa desse processo de mudanças? Então, antes de só saber quais são as medidas que vocês pretendem tomar no curto, médio e longo prazo, como que a gente fica sabendo desse diagnóstico? A gente pode ter acesso? Podemos olhar todas essas questões? Né? É uma questão de transparência que a gente sente muita dificuldade no dia a dia. Né? Hoje, por exemplo, ninguém tem acesso às atas das reuniões de conselho. Né? Lá no site fica vazio. Então, a gente sabe que é gravado, que alguém toma nota, mas ninguém sabe o que é decidido ou não. Né? Então, geram muitas dúvidas e tal. E por último, para finalizar, convidar quem está aqui que não faz parte do Força FUNCAR, até reforçar o convite que nós já fizemos para o Lucas na outra ocasião. Vamos unir esforços, né? Acho que a gente em conjunto consegue chegar com mais força e mais rápido a um objetivo comum, tá? Obrigada. Outra fala? Não. Quem vem agora é o Armando, depois o Lucas. Bom dia, Flávio. Nós já nos conhecemos pessoalmente, inclusive. E a minha questão, com referência ao que você estava explanando, na verdade, são 2 pontos. O primeiro é que você disse que tem Prodana trabalhando numa série de desenvolvimentos de sistemas, etc. E seria interessante a gente ter, pelo menos, uma expectativa de prazo. Porque está trabalhando, mas a gente não sabe para quando. Se você me diz que é para julho do ano que vem, é para o ano que vem, mas a gente fica sabendo para quando é. Uma data conhecida, né, para ter um objetivo. Junto com isso, eu atrelaria uma pergunta que existe um sistema federal, que acho que se chama SICOMB, alguma coisa assim, que já está pronto. Às vezes é mais fácil você tentar buscar o que já existe, do que você querer reinventar uma boa parte da roda. E, inclusive, o sistema federal, como o recurso é federal, não teria por que a gente não poder usá-lo. No seminário que houve na semana passada, inclusive foi levantada essa possibilidade. Então, apesar de haver questionamento sobre a facilidade ou não de usar esse sistema e tal, às vezes é mais fácil você ensinar as entidades a usar, que é mais rápido do que você fazer um sistema novo. Tá certo? Entendo que o FUNCAR tem as suas peculiaridades específicas, mas que talvez fosse mais fácil usar esse caminho. Porque, na verdade, em termos de entidades, o que a gente sente é que não dá mais para ficar demorando para as coisas acontecerem. E outra questão que eu gostaria de falar é a seguinte: você estava comentando, com razão, que o Conselho analisa o mérito, vamos dizer assim, dos projetos, inclusive com análise das secretarias afim, para ver se o projeto tecnicamente é execuível, viável e se afina com as políticas públicas, ou se poderá eventualmente definir uma inovação para uma política pública, que é, em geral, o principal foco dos editais. O que eu vejo é que, se você for introduzir a análise de pré-conveniamento para a aprovação do ato ou não ato do projeto, a gente vai ter 2 problemas. Vai demorar mais tempo. Segundo, vai acontecer o que está acontecendo agora,
com várias entidades, por 3 ou 4 vezes as entidades têm que levar toda a documentação de novo. E isso é um absurdo. Por exemplo, projetos considerados aptos, foi solicitada a documentação para conveniamento, como atualização das certidões, atualização da ficha limpa dos dirigentes, etc. Aí, por uma questão de inoperância no processo de conveniamento, esses documentos perdem validade. Aí pedem de novo, inclusive cotações, 3 cotações para tal coisa, 3 cotações para tal outra coisa. Inclusive, com mais um detalhe, você tem um projeto que vai durar 1 ou 2 anos, tá? Então eu vou te dar um exemplo específico, só para exemplificar. Nesse projeto existe, por exemplo, um consumo de alimentos. Então é pedido hoje a cotação de alimentos. Aí, para daqui 2 meses pedir de novo, porque não conveniou ainda. Tem-se que levar em conta que ao longo de 1 ou 2 anos, os valores dos alimentos vão variar. Então, não faz muita diferença você verificar que a entidade está se baseando num valor agora, numa cotação de 1 mês atrás ou 3 meses atrás, principalmente porque, se no projeto está consignado que ela vai gastar, por exemplo, R$1.000 por mês com alimentação, ela vai ter que se encaixar dentro disso. Entendeu? Não é que vai, ao decorrer do projeto, ela vai ter que se encaixar dentro disso ou bancar do próprio bolso as diferenças. Então, não tem sentido você ficar pedindo de novo cotações no pré-conveniamento. O que você pode na hora da prestação de contas, verificar se aquilo que foi comprado foi adequadamente cotado para ver se foi bem gasto o dinheiro. Isso sim. Mas no pré-conveniamento não faz sentido. Você começa a fazer demora para o conveniamento. Entendeu? Que você justifique que você está contratando uma pessoa RPA ou não no pré-conveniamento, está perfeito. Por que eu contrato ele RPA? Porque eu vou contratar o cara para trabalhar 10 horas por mês, não vou contratar CLT. Neste ponto eu concordo. Mas isso teria que ser visto no pré-conveniamento e não na análise do projeto do mérito. Porque vai demorar mais e depois vão pedir tudo de novo. Então é muito trabalho, muita perda de tempo e retrabalho. O retrabalho custa dinheiro para a máquina pública, porque vai fazer a mesma coisa várias vezes, e para a entidade também, porque, dinheiro ou não, vai gastar tempo das pessoas. Então esse é um ponto chave que eu acredito que na análise do fluxo é muito importante ver o momento oportuno e o que pedir. Entendo que o Tribunal de Contas pode questionar determinado. Tá? Então esses são pontos críticos para serem analisados para que o processo ande e não fique voltando para trás. Não conveniou, tudo bem. Ok, na hora H de assinar, precisa pedir uma certidão, então faz assim, está tudo pronto para assinar, 10 dias antes pede a certidão. Porque no momento que a entidade entrou com o projeto, ela tem que ter entrado com a certidão naquele momento. Naquele momento ela estava apta. Se demorou um pouco mais de tempo para aprovar o projeto ou não, ela entrou apta. Se depois na hora do conveniamento ela está apta ou não, pode ser verificado. Mas no ato ali, em cima da hora. Não adianta ficar pedindo. Ok? Flávio, perfeita a sua explanação. É isso mesmo. E eu acrescento uma coisa aí. A gente é obrigado a abrir a conta no banco com muita antecedência. E a gente tem taxa para pagar lá. Aí eu fui apresentar, estou dizendo um exemplo nosso, fui apresentar a conta lá e a conta está zerada. Sabe que eu tive que informar? Está no processo. Pagar as taxas. Eu falei, olha, se eu não deixar esse mínimo, o banco fecha a conta. Então, por favor, me convenie logo, porque brincando, nós já gastamos aqui quase R$600 de taxa, porque são quase um ano. Então, e também tem uma coisa, para começar a mudança tem que ficar muito claro. As entidades não podem pagar pelos acertos, pelos erros, os acertos que a Prefeitura está fazendo, a Secretaria está fazendo, devido a coisas que vocês estão detectando que está errada, como você acabou de explicar, que a comissão vê e a Secretaria vê. Na portaria diz, a partir do momento que está apto, tem que conveniar. Está claro na portaria. Então, altere a portaria e comece no ano que vem, para os novos convênios, mas não para os que estão lá. Porque se a regra do jogo muda toda hora, todo mundo fica perdido. E vocês vão, uma bola de neve,
que vai pegar vocês. Eu entendo que vocês têm que fazer isso, vocês têm que ter mais segurança, vocês têm que tomar a precaução. Mas também a regra não pode ficar, hoje eu vou pedir a certidão tal. Daqui 3 meses eu vou pedir conectividade, que eu não pedia antes. Mas daqui 3 meses eu vou pedir outra certidão. Mas pera um pouco. Ao longo do ano, desse convênio não está assim? Então, o ano que vem nós não vamos fazer, altera a portaria e põe, olha, a partir de hoje, para ser apto, o processo tem que ter o ok, antes de dar o ok para o conveniamento, tem que ter o ok da secretaria, o ok da comissão, para o próximo edital, mas não mais para esse. Porque nós estamos conveniando no edital, Flávio, que não diz isso. É isso que nós temos que... E se a mudança, se você quer começar a mudar, você tem que fazer, ou tentar fazer, as pessoas seguirem o que está no edital. Se der o apto lá atrás, não é no último dia do conveniamento, que tem que ser publicado, que vem falar, olha, eu detectei que aqui tem uma vírgula errada. Você entende? Porque o que vai nos parecer? É que a administração pública, que a secretaria está querendo ganhar tempo para não conveniar. É único e exclusivamente isso que aparece para nós. E nós não podemos ir para os colaboradores. Mas por que vocês não viram isso antes? Essas questões. Vão doar no interior em outros lugares. Eu perdi doador por causa disso. Agora, dentro disso, Flávio, a primeira mudança é essa. Porque não adianta de forma alguma, não adianta de forma alguma a gente querer fazer mudança se a regra não é cumprida em relação às entidades, mas em relação à administração, não cumpriu, você fica inabilitado. Não pagou o imposto, você não juntou a certidão, você está inabilitado. Então, Flávio, tudo que é falado aqui é muito bonito. Mas se isso não começar a pôr em prática hoje, porque hoje já pode ser colocado em prática, falou, nós vamos seguir o que diz a regra aqui. Nós podemos mudar para o ano que vem, para a próxima portaria. Se não, sabe o que acontece, Flávio? Nós estamos perdendo tempo aqui. Vou ser muito honesto com você. Nós vamos perder tempo aqui. Edital mais cedo, põe espaço lógico, põe tudo. Porque se não cumprir, nós estamos perdendo edital. E eu vou dizer uma coisa para você. De verdade. Se eu sou você, não presto contas de novo de janeiro, fevereiro e março, porque o seu direito está garantido na portaria. Cumpra-se a portaria, porque se eles tiverem que te exigir uma vírgula da portaria, eles vão cumprir, eles vão te exigir, vão te deixar inabilitado e vão acabar com você. Então, seja firme, não apresente e exija que seja cumprida a portaria. A partir do momento que eles olharem, eles se uniram e a lei, e o que nós exigimos, eles também estão exigindo a nossa transparência, o nosso trabalho, eles vão cumprir, a coisa vai funcionar. Enquanto nós cedemos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos continuar sendo explorados. Pessoal, concluindo a fala do Lucas, e deixar aqui registrado que a moça que trabalha comigo, a secretária, assistente, faz tudo, acabou de confirmar hoje às 14h30 a prestação de conta, então ela foi insistir. Obrigado. Eu lhe mandei uma mensagem pedindo. Ele não mandou? Não. Flávio, só para eu acho que vai fazer sentido para você responder as perguntas, em cima disso que o Lucas está falando e da colocação anterior também, o que a gente faz enquanto está sendo mudado, enquanto está sendo discutido? Eu pergunto isso porque hoje é dia 30 de outubro. Amanhã é o último dia para conveniar os projetos de 2012. Nós temos lá quase R$200 mil parados, o projeto foi, voltou, eu ligo 24 horas praticamente para a tua equipe lá, né? E não sai. A gente não é permitido ligar no jurídico, é proibido, né? Falar no jurídico. E aí na terça-feira eu soube que o projeto voltou porque o jurídico entendeu que a assessoria de imprensa é vedada pela cláusula 14 da portaria. Isso é um crime, Flávio. Assessoria de imprensa não é publicidade. Nós justificamos com embasamento jurídico e eles devolveram. E quando eu fui lá pessoalmente entregar, a servidora que faz a primeira análise me disse o seguinte: não, eles devem ter achado que isso aqui... ela me disse o seguinte: não pode carro de som. Eu falei, mas onde que a senhora está vendo carro de som? Ela aqui, ó, veículo de comunicação. Para que serve carro de som de rua no projeto? Jogar, para que eu pedi
bola para o futsal. Clariston, isso é muito grave. O que eu vou dizer para o meu investidor? Porque eu vou te dizer uma coisa muito séria. O problema do Funcad não é dinheiro. Com 2 telefonemas a gente capta 300 mil, 500 mil, isso é muito simples. O problema é que esse mesmo investidor, Brasilprev, que me doou em 2012, já disse que não doa mais. Itaú Social, que me doou em 2012, já disse que não doa mais. HSBC doou para Curitiba. Patrocina o nosso projeto em Curitiba, mas para São Paulo eles não doam mais. E o que eu vou dizer para eles agora? Amanhã, 31 de outubro, é o último dia e o nosso projeto voltou por causa da assessoria de inglês. Ah, e certidão, precisou renovar. Já entreguei 5 vezes, mas precisou renovar. Então, só um alerta, porque o que a gente faz enquanto isso? A gente está aqui se propondo a resolver, etc. O que a gente faz? Obrigada. Bem, talvez começando de trás para frente para diminuir o risco de perder as questões. Bem, essa questão que você coloca, né? Nós também temos observado que entre as coisas para qualificar ali esta coisa da comunicação com as organizações, então, alguns aspectos, né? Nós, de fato, solicitamos que o contato direto não fosse com prestação de contas e com assessoria jurídica, não que o esforço possa ser solicitado e tal, porque nós detectamos que os processos ficavam lá parados, eram gargalos. E tinha um apelo deles que era assim, olha, nós precisamos parar cada hora, foi se acumulando, cada hora tem uma organização batendo na porta, literalmente, e aí você para a análise de mais um processo, seja na assessoria jurídica e tal. Então nós fizemos um acordo, nós vamos procurar dialogar diretamente com as organizações, eu assumi esse compromisso, para, primeira questão, não é o objetivo de fechar as portas, é para dar o fôlego, porque é também isso, quando vamos pensando em qualificar as pessoas, em colocar mais pessoas, temos que trabalhar com quem está. E aí era de otimizar o tempo de quem está lá. Essa foi uma primeira medida. Lá, com a nossa equipe do segundo andar, de fato, nós também fomos detectando essa coisa de muita informação para as organizações verbais. Então, uma coisa que tem insistido é que as informações estejam por escrito, todas as informações. Eu queria fazer um apelo para todas as organizações aqui, para o Grupo Força Funcad, que façam essa exigência. Eu gostaria que chegasse para mim, se alguma organização solicitou qualquer orientação por escrito e qualquer servidor se negou, para ver se a gente supera essa coisa de quem tem aquela coisa que as pessoas vão se tornando ali, vão se achando donos da verdade, a gente leva um tempo para mudar isso até culturalmente. Claro, tem que ter retorno então dos e-mails que a gente manda. Sim. Isso é verdade. Né? Não, a gente faz isso, eu estou fazendo isso há anos. Responde. Não tenho nenhuma resposta. Você sabe disso. Hoje eu mandei novamente para você. Okay. Não, isso ok, pode ser aí a demanda e tal, nós estamos bastante preocupados com isso. E muitas vezes nós vamos pegar uma determinada demanda e aprofundar isso lá dentro, né? Por exemplo, nessa semana aqui, hoje é quinta-feira, envolvendo direto o gabinete, a Larissa, envolvendo assessoria jurídica ou a supervisão geral de administração, eu posso contar 3, talvez 4 reuniões que nós tivemos, considerando inclusive que esse limite do mês, buscando a resolução. Então, às vezes a gente demora um pouco, porque se a organização não vai lá dialogar, então a gente ia assumir esse compromisso de ir para dentro, de sentar com a assessoria jurídica, cavar lá a agenda deles. Em alguns casos, nós temos levado ao gabinete e dito, olha, ou para a chefia de gabinete do secretário, ou para a secretária adjunta, olha, eu tentei buscar resposta de um determinado setor, não veio. E aí tem tido uma postura do gabinete que é de chamar todo mundo e dizer, não, então nós vamos convocar uma reunião com todo mundo. Então, mas de qualquer forma, peço desculpas se ainda não veio, vou lá dar uma olhada, o que ainda está pendente para a gente poder limpar as respostas, porque o objetivo é esse. A gente procurar primeiro sair da resposta verbal, segurar um pouco conosco, foi para aliviar esses 2 setores que estavam gargalos, e é lógico que eu tenho que mapear, está gerando ali dificuldade, eu também estou com dificuldade de dar respostas, vou mapear o que está pendente para dar resposta o quanto antes. Mesmo tendo esse desafio de muitas vezes ter que ir construir a resposta
para não ficar respondendo somente estamos olhando, estamos vendo. Mas, de qualquer forma, desculpe, eu vou checar lá o que está pedindo para a gente dar a resposta. Bem, os 2012, nós, de fato, estamos bastante preocupados. Uma das pautas das reuniões no gabinete, com todo mundo essa semana, foi os convênios do edital 2012, com uma determinação explícita da secretária para a supervisão de administração e para o jurídico, que a prioridade nessa semana, ela inclusive determinou, se tiver que suspender pregão, também está na assessoria jurídica, etc., nós precisamos priorizar os editados 2012. Nós temos ali naquele momento uma lista de 26 projetos do edital 2012. Tá, então, essa foi a determinação. Tem um esforço dia após dia monitorando isso, e eu me disponho a voltar e checar direitinho de vocês no que está. E é lógico, uma outra questão que está fazendo esforço de superação, que é também esta coisa da importância da assessoria jurídica, que é o que dá segurança para os processos, para a secretaria, para a assinatura do secretário, mas, por outro lado, também às vezes incomoda, pelo menos no meu olhar, de quem vem da organização, né, que às vezes a gente sente ali, com todo o respeito, quase que uma ditadura do mundo jurídico, né, que às vezes se coloca também inflexível para a interpretação. Nós temos feito esforço de também fazer questionamentos internos, às vezes aproveitar o questionamento, também meu apelo sempre, fundamenta a organização, porque você não dá força para a gente, e eu também tenho trabalhado dentro desse espírito, né? Não trabalho com a lógica do aceitar, o jurídico falou, acabou. Não, eu tenho relido posições, a gente tem um limite, tem um respeito, mas pelo menos a gente também tem provocado discussões internamente. E eu espero que seja e que cumpra o papel na direção de, em alguns casos, de amadurecer reflexões, em outros casos até de desmistificar questões. E uma coisa que eu não queria esquecer é o seguinte, eu acho que eu já falei com algumas organizações. Nós temos sentido que tem momentos de impasse, né, em que um determinado setor, seja jurídico, seja a prestação de contas, diz, esse é o limite. E a organização diz, mas eu já fiz tudo que podia, não tem nada o que fazer. Já busquei também a assessoria jurídica, o contador e tal, e o que eu tenho construído ali dentro, e também uma previsão da portaria 72, que as organizações têm direito a recorrer a uma instância superior, porque tem hora que você, prestação de contas, não tem mais jeito. Tá? Então, eu procurei pactuar isso com a procuradora responsável da Secretaria, a doutora Elga, com o supervisor geral de administração e finanças, e eles se colocaram à disposição para que a gente crie. Então nós estamos listando isso, para que a gente já entre o mês de novembro com uma lista de situações que nós caracterizamos em que a lista estabeleceu-se um impasse, e que não vai adiantar a gente manter o nível do diálogo da entidade com o setor específico. É a chefia da assessoria jurídica com a chefia de administração e finanças, que é a chefia lá, a prestação de contas. Eu falei, eu quero estar nessa mesa, nem que tem que chamar de um lado da ponta da mesa, prestação de contas, o assessor jurídico deu parecer, na outra ponta a entidade, mas alguém tem que tomar uma decisão, porque a gente tem coisas lá que ficam se arrastando. Então, existe um pacto nesse sentido, e o meu apelo na última reunião com eles foi, está pactuado, então eu quero que a gente comece em novembro, listando as situações críticas, nem que a gente monte um cronogramazinho de agenda e que a gente possa partilhar isso com vocês, dizendo, olha, está criado esse espaço de recurso, a agenda é tal, para a gente poder sinalizar pelo menos para a organização quando que ela terá uma posição final da secretaria. E ela não é obrigada a aceitar, ela pode recorrer a outros órgãos e tal, mas o que eu tenho evitado também é isso, né? Tem um conjunto de processos que a secretaria não tem uma posição final, tem uma posição somente do setor. Então tem um lote que a gente está mapeando nessa direção. Você quer? Só para não perder. 2012, 2013. A minha instituição de 2012, a renovação não consta naquela relação. E eu tenho cobrado isso, porque a própria subsidiária perdeu o prazo para encaminhar para a secretaria afim,
Aí agora eu vejo que ela não conta nem nessa, nem dizer que não foi renovado, nem nada. Não está nessa listagem. Tem Então, de cabeça o número do... 038. De 2013, porque é o edital de 2012. Está renovado. Era uma renovação. Quer dizer, perdeu-se prazo. Então a única coisa que eu estou pedindo, então, tá, não tem mais prazo, acabou. Então, é transferir esse valor para um outro projeto. De 2013 já está totalmente captado. Isso eu já escrevi para você. Sem precisar, porque realmente não dá. Hoje eu já tive uma informação de um parceiro dizendo, Emília, você não tem projeto para idoso? Eu não respondi até agora. Inclusive eu mandei um e-mail pedindo a conta para vocês e falo. Então vamos aproveitar também, né, para frente, para esclarecer. Existe o entendimento que está hoje para o Conselho, e nós até verificamos, olha, tem um conjunto de entidades solicitando essa questão da indicação dos recursos disponíveis para outro projeto. O entendimento que existe hoje é que quem direciona inicialmente é a empresa, portanto é ela que pode redirecionar. Nós sentimos que havia tanto o apelo da instituição, muitas vezes dizendo, não temos mais contato, é difícil, e temos a urgência e tal, então nós pedimos que o Conselho definisse um novo posicionamento, né? Já que esta etapa cabe ao Conselho definir, a Secretaria opera. Então existe uma provocação oficial nossa, pedindo que a Comissão de Finanças do Conselho firme uma posição, a gente concorde, e que leve a plenária do Conselho para que a gente tenha uma posição para colocar para as organizações, senão nós vamos precisar continuar dizendo para a organização que está definido pelo Conselho, que é, em princípio, somente a empresa que doou pode direcionar. Vocês fizeram um escrito que houve perda de prazo? No começo desse ano aconteceu isso, e o Fábio Silvestre deu essa autorização, então isso já tinha acontecido, já passou, e agora que foi decidido que não. Então, se cada membro entrar lá e der um direcionamento, a gente está perdido. Isso já aconteceu no começo desse ano. O Armando também, a entidade dele, aconteceu isso. A minha, a Associação Mariana Drexel, e foi direcionado para outra coisa. Agora voltou tudo para Não, veja bem, é importante, é claro, nós não estamos mudando. O que nós não encontramos, e é importante falar, o Fábio, ele até tinha uma condição aqui dupla no início do ano, que era de coordenador da coordenação e de presidente. Mas o que nós não encontramos, e nós fomos perguntar ao Conselho, olha, qual é, em que momento, qual é a decisão, o posicionamento que o Conselho tem sobre isso. E o que nós encontramos foi essa fragilidade que não tem nenhum documento do Conselho. Então, na verdade, o que a gente está observando é que ficou, o contrário. Não havia uma definição e as coisas eram tratadas individualmente. Então, o que deixa, no nosso ver, uma fragilidade. Olha, e detectamos isso. Mas ouvi falar que para a organização tal foi concedido. Bem, mas se a regra era essa, quando a regra mudou? Então nós temos situações pontuais e detectamos isso que foi concedido, mas observando quando é que a regra mudou, nós somos isso. Estou falando, Conselho, se é esse o consenso, firme isso nessa decisão para que possa valer para todos, porque a gente não pode também ficar tratando as questões no campo individual, precisa comunicar para as entidades e para a cidade qual é a regra do jogo, correto? Então, fundamental. Então, está só nesse cuidado, mas é lógico. Então, é importante tocar nesse assunto aqui para que a gente possa retomar imediatamente isso com o Conselho e até forçar essa definição, né? Queria aproveitar para dizer que a gente tem feito esforço também. Estou lembrando isso agora porque é uma reunião que a gente tem feito às quintas-feiras à tarde e algumas questões levantadas aqui, eu já vou aproveitar para levar, que é também uma responsabilização dos membros do governo no Conselho, né? Metade daquele Conselho é governo e metade é sociedade civil. E o questionamento que eu sempre fiz quando estive do outro lado da mesa com a sociedade civil era quando o governo vinha de forma frágil e desalinhado. Porque também muitas vezes, e eu sinto isso hoje dentro do governo, muitas vezes com pessoas que se remetem ao Conselho, estando no governo, como se o Conselho fosse somente sociedade civil, assim, mas o Conselho e tal,
E o que eu tenho cobrado é uma responsabilidade que é, nós, governo, agora tem que falar assim, nós somos metade daquele conselho. Então, quando aquele conselho erra, deixa de fazer alguma coisa, nós também estamos errando lá. Então, com o objetivo de contribuir nessa direção, o esforço que a gente está fazendo é um esforço que a gente chama de alinhamento de governo, que nós passamos a reunir semanalmente, na quinta-feira à tarde, os membros do governo no conselho, dizendo, pessoal, olha, tem essas pautas aqui que o conselho está lento e que vocês são metade do conselho e precisam contribuir para que elas se acelerem. Então, esse é um outro esforço, embora a gente venha fazendo esforço no campo interno, as medidas da administração, mas também nesse esforço de qualificar. Quando eu digo também algumas coisas aqui no conselho, não é também colocando lá, é para separar, e a gente respeita o conselho, mas com essa responsabilidade que somos metade do conselho, e por isso temos feito um trabalho interno também de qualificação da participação dos membros do governo. Então, só uma questão para a gente organizar, nós temos mais 10 minutos nessa sala e tem o Armando volta o Deixa eu tentar dar uma limpada, que está naquela listazinha, tá? Aí procurar ser ali o objetivo como solicitado. É importante lembrar que do fundo, que é o COT, importante lembrar que esse é um conselho previsto em lei e que, na minha opinião, ele foi negligenciado nos últimos anos. E eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu fui membro desse conselho, indicado pelo Fórum Municipal de Direito da Criança, que eu acho que isso foi lá em 2008. E participei do COT, depois não podia mais, né, no tempo na entidade e tal. Encaminhei documento ao Fórum Municipal dizendo, não posso mais, mandem um documento para o Conselho para tirar o meu nome. E depois consultei o Fórum, e isso foi feito. E eu voltei, agora vim para a máquina, aí me entregam num dado momento um documento lá com o meu nome no COT, em 2014. E alguém ainda disse assim para mim, está faltando aqui esse documento do COT que ele antecede a carta de anuência. Já que seu nome está aqui ainda e você está aqui, você não pode assinar? Eu falei, primeiro que agora eu sou no governo, eu não sou mais do COT há 6 anos. Eu estou dando exemplo de como as coisas vinham sendo tratadas, né? Então, imediatamente, eu fiz contato com a coordenação do Fórum Municipal, falei, poxa, meu nome, de outras 3 pessoas, porque são 4 pessoas indicadas pelo Fórum Municipal, pela sociedade civil do Fórum, o Fórum indicou seus nomes